paz do Senhor, amadas irmãs da Igreja Metodista na Vila Isabel. Que a graça e a paz do Senhor possa estar com cada uma agora, nesse momento, que vamos estudar um pouco da palavra do Senhor na escola dominical, nesse domingo lindo, maravilhoso. Nós vamos estar falando hoje sobre um tema muito conhecido, sobre Davi. E o tema é: não tenham medo dos gigantes, né? Então, uma história de Davi, que desde a escola dominical as crianças aprendem. Vamos falar um pouquinho disso. Quais são os desafios e ameaças que enfrentamos no nosso dia a dia e que são assustadores? Quais são esses desafios que eu e você enfrentamos no nosso dia a dia? Hoje nós estamos enfrentando, um gigante, vamos falar assim, que é o vírus, coronavírus, que para nós ele é gigante, ele é imenso, mas para Deus ele não é nada. Basta uma palavra do Senhor e todo esse vírus é exterminado. Então, muitos de nós estamos passando por essa pandemia e temos enfrentado, aos nossos olhos humanos, um gigante chamado coronavírus, Covid-19, mas que para Deus ele não é nada. Se nós depositarmos a nossa confiança nele, saberemos que no tempo certo, na hora certa, o Senhor há de fazer cair por terra todo esse gigante que estamos enfrentando em nome de Jesus. Amém? Então vamos na lição de número 7, que está lá em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 12 ao versículo 50. Como o nosso tempo é pouco, nós não vamos ler ele todo. Davi, não tenham medo dos gigantes. Não tenham medo daqueles gigantes que eu e você estamos enfrentando no momento. Existem problemas e desafios nas nossas vidas que acabam por se transformar em gigantes diante de nós, nos dando a impressão de que não vamos conseguir resolver, né? Existem gigantes que a gente acha que não vai resolver. E nessas horas, uma das histórias populares da Bíblia, a luta entre Davi e Golias, pode servir de inspiração e esperança para que superemos as dificuldades. O que ela pode nos ensinar, além daquilo que muitas pessoas aprendem nas classes de escola dominical quando crianças, né? Todas as crianças, até uma certa idade, já conhecem essa história do gigante e do gigante Golias e Davi. Sabemos que, na época, conforme nós falamos na lição passada, de Samuel era sacerdote, era juiz, e o povo exigiu um rei. Então, o que Samuel fez, sob a direção de Deus, foi até a casa de Jessé, e que Deus disse que lá ele iria tirar o rei de Israel. E então Samuel foi lá e procurando, ele tinha vários filhos, aí veio um, ele falou assim: nossa, esse é bonito, esse é grande. E Deus falou: não é esse, porque conforme o Senhor disse lá no versículo, capítulo 16, versículo 6, falando com Samuel: sucedendo que, entrando ele, viu a Eliabe, filho de Jessé, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê o homem, não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, desde lá, logo na entrada, ele falou: não é esse, eu não escolhi esse. E aí Jessé passa todos os seus filhos, a gente conhece a história, e não tinha nenhum. Aí pegou Samuel e falou assim: não tem ninguém ainda não? Ele falou assim: tem um que está lá nas malhadas, cuidando das ovelhas, que era Davi. Ele falou: chama ele. Aí quando ele vem, Deus fala para Davi: unge ele, que é ele que eu estou ungindo para rei sobre Israel. Então, desde aquele momento, apesar de ele não ser consagrado ali, mas ele foi ungido, rei separado, rei. Davi então conhecia a quem ele era. Apesar de ser um menino ruivo, um menino novo, ele sabia quem ele era perante Deus. E às vezes a gente não sabe quem nós somos perante Deus, né? Que a nossa força não consiste em nós, mas
consiste em Deus. E assim sucedeu-se a história que um certo gigante chamado Golias estava afrontando o povo de Israel. E um dia o pai de Davi, como os irmãos dele foram para a guerra, porque ele não era homem de guerra, ele era pastor de ovelhas, o Jessé falou para Davi, vai lá ver como é que estão os seus irmãos na luta, vai lá e leva mantimento dos seus irmãos, e assim foi. E diante do rei, aí chegando lá, Davi viu o povo falando que o gigante estava afrontando. Então, diante do rei Saul, né, que o rei era Saul, outras atividades demonstram o valor do jovem Davi. Davi se ofereceu-se para lutar contra o filisteu, a fim de que não desfalecesse o coração de quem estava no campo de batalha, né? Porque ele viu que o povo estava lá, então para que o povo não se esmorecesse, ele ouviu e ele falou assim, eu sei a quem eu sirvo, eu sei o Deus que eu tenho servido, e esse Deus me ungiu, então eu sei o poder que há sobre mim. E às vezes a gente não sabe a unção que está sobre as nossas vidas, a gente não sabe o poder que Deus tem colocado nas nossas mãos através de Cristo Jesus, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Então, Davi se ofereceu para lutar contra os filisteus, e demonstrando mais coragem do que os próprios soldados, o rei aí Davi relatou ao rei as vitórias que ele teve, né, como um ofício de pastor. Ele lutou contra o leão, contra um urso, despedaçou ele. Então Davi falou assim, trouxe ao rei a sua própria história, contou para o rei, olha, eu já tenho experiência, desculpa, contou para Saul que ele já havia feito com o urso, com o leão, e não só isso, ele sabia porque tinha um poder de Deus sobre ele. E ele nem olhou para o lado do irmão dele, Eliabe, que falou assim, o que você veio fazer aqui? Porque você não vai cuidar das suas ovelhas lá no pasto? Mas Davi ignorou, que é o que nós temos que fazer quando a pessoa vem dizer assim, mas é você que veio fazer essa obra? Você é tão pequeno, você não é nada. Mas nós temos que saber que Deus, quando nos chama, Ele nos capacita. E Davi sabia disso, por isso ele não abriu mão ele não olhou para o tamanho do gigante, mas ele olhou para o tamanho do gigante, do Deus a quem ele servia. Então o Saul falou assim, então vai lá, né? Vai fazer a sua batalha, né? E assim Davi foi lá lutar. Davi desejou enfrentar Golias, que afrontava o povo e conscientemente afrontava o seu Deus. Ele foi na força do Senhor, ele não foi na força dele, né? Aí o gigante falou, quem é esse incircunciso que vem contra mim? Aí Davi disse para ele assim, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, em nome daquele que pode todas as coisas. E assim Davi fez, enfrentou o Golias, ele foi na força do Senhor e venceu o gigante filisteu por causa da sua fé no Senhor. Ou seja, o desejo de honrar esse nome com os seus feitos, honrar o nome de Deus. Ele não quis usar a armadura que o rei Saul deu a ele, que ele colocou nele, não coube nele. Ele falou assim, não é essa a minha armadura é do Senhor. E entre muitas lições, esse episódio da história de Davi nos traz alguns destaques. Por exemplo, muitas das vezes Deus nos conduz a lugares e circunstâncias que podem nos levar a honrar o seu nome e a provar a nossa fé. Davi não foi ao campo de batalha para lutar, mas para assistir, ou seja, para ajudar os seus irmãos que o seu pai havia mandado, né? No entanto, ele viu uma oportunidade de honrar o nome do Senhor e defender o seu povo. Então, se ofereceu como confronto, foi confrontar o Golias, o gigante Golias. Como homens e mulheres de Deus, precisamos de atenção aos detalhes e circunstâncias da vida, da nossa vida. Muitas das vezes, a oportunidade está encoberta e se revela a partir da obediência. Quer dizer, você está enfrentando uma situação, mas a partir do momento que você obedece a Deus, ora, jejua, põe aquela causa diante de Deus, Deus vai te dar o escape e vai te dizer como enfrentar esse Golias. Amém?
E às vezes, alguns gigantes que a gente enfrenta não são os gigantes aparentes, são os nossos gigantes internos, interiores, são os gigantes com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa comunidade, e que nós, às vezes, precisamos lutar sozinhos, porque não podemos revelar aquilo que o Senhor está falando conosco, mas a pessoa ungida de Davi, ele soube que ele foi escolhida, não levando em conta os atributos físicos do gigante, conforme eu disse. O pequeno vence o grande, é a prova da presença de Deus sobre ele, né? E essa história reúne uma sucessão de realizações imemoráveis. Os contrastes entre o presente pode ser explorado, né? Então nós podemos explorar aquilo que está vindo até nós. E Paulo também fala muito bem lá em Efésios 6, 10 a 20, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados, potestade, contra os espíritos tenebrosos nas regiões celestes. Então a nossa luta não é contra as pessoas fisicamente, mas a nossa luta é no sobrenatural, é na oração, é no joelho no chão, é na intercessão e na certeza de que não existe gigante que Deus não possa derrubar. Não existe gigante na minha e na sua vida, seja depressão, seja angústia, não sei qual é o gigante que você está enfrentando, mas Deus manda te falar nessa manhã, não existe gigante para ele, quando você deposita nele a sua confiança, assim como fez Davi, que com um estilingue, né, usou a sua funda, né, botou pedras, rodou, atirou na testa do gigante, acertou o meio da testa do gigante, o gigante caiu, e após o gigante cair, o que ele fez? Ele foi lá, tirou a arma do gigante e matou o próprio gigante com a sua própria arma. Então, irmão, Deus nos dá estratégia para vencermos os nossos gigantes. Deus nos dá estratégia para poder combater o bom combate, conforme Paulo fala no final da sua vida, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Que nós possamos, né, tirar da história de Davi e Golias uma força para o nosso dia a dia. Nós podemos enfrentar gigantes, é uma experiência que intimida. E em termos humanos, precisamos reconhecer que a situação que Davi enfrentou, ela era intimidadora, mas Davi, ele não ficou com medo. Antes, ele preferiu confiar no poder de Deus. Segundo, guerrear pode ser uma experiência solitária, conforme eu já falei, né? Existem problemas pessoais que nós precisamos enfrentar e decisões que competem somente a nós. E nem mesmo as pessoas mais íntimas e amigas poderão assumir o nosso lugar. No entanto, Deus está conosco, no lugar certo, na hora certa. No entanto, são muito importantes para nós exercitarmos a nossa restrita confiança e dependência em Deus, né? Quando nós depositarmos totalmente a nossa confiança em Deus, vamos entender que não existe Golias que nós não podemos enfrentar. Qual é o gigante que você tem enfrentado? Qual é o gigante que eu tenho enfrentado, né? A solidão no campo de batalha pode nos ensinar a confiar em Deus. Quando nós passamos por momentos de solidão, Deus nos ensina a confiar nele, né? Confiar em Deus é uma experiência estabilizadora, ou seja, ninguém vai tirar de você. Se você quiser vencer o gigante na sua humanidade, você não vai conseguir. Mas quando você passar tempo suficiente de joelho, sua firmeza se fará notória, né? A nossa estabilidade não pode ser medida como ausência de conflitos, né? E de desafios, mas como coragem, maturidade cristã e perseverança em meio aos desafios que surgem. Conquistar a vitória, o quarto ponto, é uma experiência memorável. Devemos lembrar das vitórias do passado, compartilhar com outras pessoas as nossas histórias, nossas vitórias, rememorar os feitos do Senhor. Nos ajuda a prosseguir e a animar quem precisa vencer os desafios. Amém? Então não existe desafios que nós não podemos vencer em Cristo Jesus. E a conclusão da lição. A história de Davi não se limita a esse relato. E se a lermos com atenção, vamos ver que ele foi uma pessoa com falhas como nós. Mas em todo o registro da sua vida, vemos um homem de fé,
sincero em Deus, como um coração ensinável. Isso é, que Deus espera de seus filhos e filhas, que nós estejamos sempre prontos a aprender, né? Inspirar-se na obediência de Davi e na sua proatividade, é sobretudo na sua fé em Deus, nos ajudará a vencer os problemas e desafios que nos sobrevêm. Ou seja, quais são os gigantes que a igreja precisa enfrentar hoje? Já falei do vírus que nós estamos vivendo. Quais são as armas que o Senhor tem colocado em nossas mãos? Como gigante, como igreja, aliás, temos demonstrado o coração de Davi para enfrentar as frondas do Evangelho, onde o Evangelho precisa ser levado, precisa ser pregado, né? Temos sabido enfrentar, temos sabido, às vezes, quando você vai discipular alguém e a pessoa fica resistente, você para na primeira ou você persiste, persevera, porque aquele gigante precisa ser vencido. Que a palavra do Senhor nos inspire nessa manhã e que nós possamos saber que não existe gigante que nós não podemos enfrentar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agora. Senhor, nós te agradecemos pela lição que teu filho Davi nos inspira na tua palavra e que nós possamos saber que não em nosso nome, mas em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, nós podemos derrotar todo e qualquer gigante que venha se levantar contra nós. Em nome de Jesus nós oramos, amém. E amada, que saiba que não existe gigante que possa ser derrotado quando você e eu colocamos o nosso joelho em terra, oramos ao Senhor dos Exércitos, ao Senhor da guerra, confiamos e depositamos a nossa fé. Tenhamos um domingo abençoado, que o Senhor nos abençoe nesse dia. A paz do Senhor Jesus, saudade das irmãs, gostaria de estar na classe com as irmãs, mas o tempo não nos permite. Que as irmãs possam meditar na leitura desse livro, leia, né? 1 Samuel, capítulo 17, do 12 ao 50, e você vai entender a história melhor. Deus nos abençoe, um bom domingo, fique na paz do Senhor. Amém? Saudades.